Obrigada. Oi, gente, boa noite. Que Jesus possa nos envolver. Sabe o que eu queria? Acender a luz, pode? Não gosto disso. Escuridão já basta quando eu desencarno. Para de me mandar, deixa eu fazer o que eu quero. Ela não pode ficar de pé, gente. Ela está recém-operada. E daí? A hora que eu sentir dor, eu sento. Aí eu sento. Por isso que eu fiz aquela cadeira, gente. Olha, eu vou vou sentar lá. Mas por enquanto eu tô bem, obrigada. Eu vou lá para qualquer coisa. Você tem que dirigir para ir para casa. Dirigir, eu tô sentada. Não precisa, não. Gente, eles param de me mimar. Eu quero. Um sundae de chocolate. Bom, aqui é aquela imagem linda, nós deixamos aí, vocês já viram, né? Então, nós vamos seguir. Dá para ler? Quando não dá, aí o Rubens faz um Cooper e vai apagar lá pra gente. Mas é um pouquinho, acho que dá para ler. Pra gente se ver, né? Pra gente se olhar. Nós estamos aí na terceira aula. O comandante Edgar Armon, ele teve todo o cuidado, junto com o Razin, na formulação da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, eles perceberam que duas aulas são muito importantes para nós. Todas são, mas tem duas especiais. Uma é essa aula que nós estamos dando em 3, né? 3 vezes. Veio a maravilhosa Rosana, minha linda, e a Karina, minha amicíssima irmã, namorada, a gente namora, a gente fala que ela é... a gente é marido, mulher, sabe? Muito engraçado essas palhaçadas da gente. Então, bom, né? A gente se conheceu aqui, a gente vira uma família. Pode brincar. E hoje eu, né, fazendo essa atrapalhada toda. Mas é uma aula extremamente importante, por isso que se divide em 3. Qual é a outra, vocês lembram? Que tem 3 aulas sequenciais? Não, as leis são cada lei na sua devida aula, né? Mesmo tema em 3 aulas. Regras para a educação, tem a 1, 2 e a 3. E Sermão do Monte, 1, 2 e 3. Lembram? Maior código moral da humanidade. Olha que coisa mais linda. O cuidado que eles tiveram. Porque para se falar de moral, para se falar do código moral, que é o Sermão do Monte, em uma aula não daria. Até porque a gente pensa assim, que em cada encarnação nossa, se a gente pegasse uma frase do Sermão do Monte, a gente evoluiria acho que 100 anos. Pegar para trabalhar, para desenvolver interiormente, né? Então, Sermão do Monte é tudo. E regras para a educação. Então, assim, o que de fato... Essa aula é um apanhado das duas, tá? E um pouco de introspecção que nós não vamos fazer. Mas a gente vai falar um pouquinho. Essa aula, o tema, regras para a educação. Então, a educação que nós estamos falando aí em 3 semanas, é a educação mesmo que nós não temos mais. É a educação, né? Não é aquela questão da escola, né, professores? Porque a educação não vem da escola, né? A educação vem do berço. Que berço é esse, gente? É da índole. Não tem nem às vezes do pai e mãe. Do pai, da mãe, da índole, do avô, da avó, da outra encarnação. Do meio em que vê. Da outra encarnação. O berço que se fala não é só o berço familiar, além de, né? Além de ser, é o berço espiritual. Porque nós estamos continuando a vida. É uma continuidade nossa. Nós estamos continuando. Com nomes diferentes, roupagens diferentes, mas estamos continuando. Então, a educação, ela vem do berço espiritual. Nós estamos há milhões de anos tentando nos educarmos. Então, o que se recebe na escola é o quê? É instrução, que é completamente diferente de educação. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira de ser contra colocar lá, escola de educação infantil. Não é educação infantil. Educação infantil é dentro de casa. É o pai e a mãe que dá, né? E a gente já traz
A gente já traz resquícios do que a gente foi. A criancinha hoje, gente, não tem nem um ano, já tá com o dedinho no celular. Virando lá assim, ó. Lembra, vocês não vão lembrar os jovenzinhos aqui. Tem poucos jovens, né? O resto é tudo que nem eu. Operado de coluna, operado... bursite, osteoporose, tudo. Mas vocês lembram, gente, da época daquele seriadozinho que se passava na televisão aos domingos, que a gente gostava de assistir na hora do almoço? Não é a mamãe, não é a mamãe. Lembra do Baby? A família dinossauro? Então, é muito legal a gente ver essas coisas interessantes pra gente, que marca, né? O Baby, quando nasceu, o que ele fez? A hora que nasceu, ele já não é mamãe, não é mamãe. Já nasceu falando que não era a mamãe que estava olhando pra carinha dele. Então, hoje a criança já nasce, cadê o celular? Cadê o celular? Porque é impressionante como a criança entende as coisas, já sabe. Por quê? Porque não é criança, está criança. E tudo que a gente tem aqui é uma cópia mal tirada do lado de lá. Tudo que se tem aqui é um retrato mal tirado de lá. Então, claro que nós já vivemos com os equipamentos, essa questão moderna lá em cima. Então, as crianças vêm sabendo muito mais do que nós, porque são espíritos que estão no corpo de criança. Então, nós estamos falando dessa educação mesmo, a educação, né? Que para o comandante, para Razin, é algo muito importante. E o Chico Xavier dizia que falta no mundo educação. E falta, né, gente? Se todos fossem, de fato, educados, nada de mal aconteceria. Porque todo mundo teria educação. Todo mundo teria educação. E a gente vê, né, nitidamente as coisas acontecendo na nossa cara, dá vontade de falar, né? Mas a gente tem que ficar controlando, porque a gente está em reforma íntima, então a gente não pode falar, né? A gente só pode ficar pensando, né? Ah, se fosse meu filho, eu quebrava a cara. Ah, não sei o quê. Mas... A gente chama de pensamento intrusivo. Ah, então eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Tem psicólogo aqui? Não, né? Então eu vou falar o que eu quero. Não gosto dessas coisas. Educação positiva. Gente, educação é educação. Ai, educação positiva. Não pode falar não pra criança. O quê? O não é a primeira palavra que a criança fala antes de mamãe, às vezes. Antes de mamãe. Pode ver que até hoje a criança, a primeira coisa que ela fica com a cabecinha que não. É a primeira coisa que a gente fala, é não. Depois vai mamãe, o papai depois. Vovó, né? Terceiro geralmente. É não, mamãe, vovó, depois que vai pro papai. Por quê? Ah, não pode falar não, tem que dizer assim, olha, não pode usar essa camiseta. Não pode falar. Não pode falar, não pode usar essa camiseta. Tem que falar de um jeito que não pode usar um não. Essa camiseta fica melhor lá no guarda-roupa. Gente, é uma coisa doida, o mundo tá doido, falta educação. Então vamos lá. Conduta, o que é conduta? Eu vou ter que sentar. O que é conduta? Eu travo aqui. Vamos, gente, eu vou sentar aqui para vocês me verem, para eu ver vocês, porque aqui eu não vou ver. O que é conduta? Hã? Forma de agir pela moral. Pela moral. A conduta é moral. A moral eu trago. A moral se forma em mim por mim. Eu preciso ter instruções, eu preciso ter a educação de uma mãe, de um pai ou de uma pessoa que vai me educar. Eu preciso ter. Mas, geralmente, a conduta, a postura moral está em mim. Eu tenho trazido ela comigo. Então, aí está a prova de que muitas pessoas... Eu li uma frase que eu não vou saber falar, mas mais ou menos dizia assim, que pais analfabetos criavam filhos intelectuais, inteligentes. Pais analfabetos. E hoje pais intelectuais criam filhos analfabetos. Consegui falar, olha que legal, consegui lembrar. E é isso. Porque antes, como eram os nossos avós? A minha avó, gente, ela era enfermeira sem ter curso de enfermagem. Ela fazia parto, sem ter ido à escola. Ela foi criada sozinha.
Casou com 16 anos, sem saber o que era um casamento. Com um alemão que veio de guerra. Meu avô veio da Alemanha, ó, meus olhos azuis. Eu uso lentes negras para não chamar muita atenção, porque senão para tudo, né? Meu avô veio da Alemanha, catou minha avó, 16 aninhos, feinha, judiação feinha. E ele lindo, 2 metros de altura, um olho azul maravilhoso. Pegou aquela veinha lá, não era veinha, era novinha, 16 anos. O que sabia da vida uma mulher criada sem mãe? Para ela foi uma guerra. Para ela, exatamente, ele veio da guerra, catou o alemãozão. Então é isso. Criou os filhos, sabe? Isso é um exemplo de a maioria dos avós aqui. A maioria dos avós. E hoje, os avós, porque, gente, minha idade, né, avó, né, nós somos avós. Usamos biquíni, shortinho, tatuagem em tudo quanto é lugar. Então hoje nós temos estudo, formação, estamos criando jumentos. Porque os jovens de hoje, não, sem exceção, com exceção, eu estou falando de você. Não, com exceção. Pelo amor de Deus, Pedro, ele já é o quê? Não, mas não é. Não, gente, mas é jovem. Eu acho a coisa mais linda isso. Eu acho a coisa mais linda isso. Porque os jovens de hoje em dia, gente, desculpa falar. Mas no mundo hoje, como estão sendo apresentados? Eu não sei o que vai ser o futuro se não mudar logo. Mas é uma geração muito tecnológica. Ela está falando de um assunto que acaba surgindo e acaba entrando aqui. A nossa geração, 60 até, quem entrou quem viveu o analógico e entrou no tecnológico, ele teve que reaprender a ser um novo ser humano, a aprender a novas situações que a vida apresentou. Então, nós conseguimos trabalhar nos dois lados, tanto o analógico quanto o tecnológico. A turma nova, que já só foi do tecnológico à frente, não sabe o analógico. Mas então... Se houver um colapso, eles vão falar... Mas é uma desculpa que a gente dá, para não dizer que nós somos responsáveis por essa geração. Tá? É uma desculpa, gente, não é verdade? Porque é o seguinte, é legal ter tudo na mão. É muito legal. Eu não vivo mais sem celular. Eu tô aqui no centro sem celular, porque eu fiquei com medo de vir, que eu não sabia que o Moisés ficava. E eu fiquei com medo. Eu falei pro meu marido, eu vou deixar o celular aqui. Mas já tava assim, tá querendo mexer. Quer dizer, porque nós entramos na onda. Mas veja, entra na educação. A educação que eu digo de ter limites para utilizar. Porque tudo que existe é para o bem. A gente que usa para o mal. Então essa questão do vício, deles serem todos assim, não sabe fazer nada, não querem trabalhar. Gente, quem tem comércio aqui sabe a dificuldade que tá. Por falta de educar no sentido da disciplina, de colocar ordem e progresso dentro do lar. Mas essa questão também de trabalho menor e tudo, a questão é social também. Não, sim, gente. Aí começaram a cortar tudo. Então, gente, mas quem é responsável por isso? Nós. Somos nós. Então, por isso que nós estamos falando a mesma coisa. Nós somos responsáveis por isso. Se a gente olha um filho com problema, nós somos responsáveis, né? E no Livro dos Espíritos, eu não vou conseguir lembrar a questão, se vocês quiserem procurar no Google até para me ajudar, tem uma pergunta que Kardec fala, dando função para cá. Tem uma questão que o Kardec coloca sobre a educação dos filhos. E os Espíritos respondem, que a responsabilidade de educar é dos pais. E a maior tristeza de um pai é quando desencarnado, né, o pai ou a mãe já desencarnado, olham e veem a decadência do filho por falta de educar. Essa educação vem de vidas passadas, não seria sobre a responsabilidade do pai. Não, gente, eu tô falando que abrange tudo, né? Então, assim, vim. Um podcast do Haroldo Dutra. Eu não aguento ver o Haroldo falar, que ele fala óleo de nervoso, somente aquele play lá, porque ele foi para o Brasil, que é a pátria do Evangelho, e Cristo permitiu reencarnar aqui, essa última geração, dois vezes. E a gente vê um reflexo muito grande hoje da juventude. Uhum. Uhum. E o reflexo da educação, os pais não conseguem dar, para mim está muito associado a essa última chance que esses espíritos estão tendo na Terra para conseguir
evoluir. E muitos vão reprovar. Mas vão. Até porque foi a chance deles terem de vir à Terra, a última chance. Que infelizmente está aí, Deus dará. Mas o pai e a mãe precisa colocar rédeas, ordem, disciplina e educação, né, gente? Porque a gente traz a moral, a conduta, a postura espiritual tá dentro de nós. Mas ali o educar, o dizer obrigado, o rezar junto, o se alimentar. Porque hoje em dia, pai come na cozinha, a mãe na sala, o filho no quarto. Não tá assim, gente? Não sei se é só na minha casa que é todo mundo doido. Eu não tenho filhos, mas meus sobrinhos vão em casa, eu às vezes falo, gente, vocês põem tudo o celular aqui e nós vamos conversar. Porque, aquelas crianças, meus sobrinhos netos, eles ficam com celular, eles me chamam de vó. Né? Eu sou vó deles porque eles não têm avó mesmo. Então, eu falo, guarda essas binóscas pra gente poder conversar. Pra olhar nos olhos. O senhor queria falar? Não, eu estou dizendo que para a gente vê, não sou eu que falo, né? Psicólogo no mundo inteiro, diz que as crianças estão muito têm mais moral. Tem o quê? Tem muito mais moral do que nós para a nossa idade. Porque normalmente eles não aceitam mentira. As crianças hoje você vai falar, eu não aceito você. Pô, para o pai vai não vou falar mentira. Então eu estou vendo crianças, tem meus filhos, meus netos, né? Então eu vejo que as crianças capaz de ter os anos 2000 para cá, elas mudaram. Ai, tomara, né? Tomara, porque a gente precisa de um mundo melhor, né? É isso, que bom, é isso aí. Muito mais no sentido de justiça. Que bom, isso é importante, porque a gente vai... E a turma nova, que às vezes as pessoas... Né? Eu tenho uma filha que tem, a mais nova tem 25. Essa geração, elas agora vão começar a ver que realmente tem que trabalhar, então. Só que elas não fazem o que nós fazemos, aceitar um trabalho por qualquer coisa. Se não está bom, eles não pensam duas vezes. E lá, então nós estamos falando sobre educação não instrução, a questão conduta moral e a questão de aperfeiçoamento dos seres. Que seres? De nós, né? Aperfeiçoamento. O que está falando aí? Tá tudo ligado, né? Eu tenho educação, eu tenho a moral, conduta, postura moral, e vou me aperfeiçoar. Por quê? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? A perfeição. Parece que não, mas nós atingiríamos o grau de perfeitos. Seremos seres perfeitos. Quando? Não importa. Sabe aquela musiquinha do Raul Seixas? Não sei onde tô indo, só sei que eu tô no meu caminho. Eu cantando, sou de louco. E é isso, a gente não sabe onde está indo, mas está no caminho. Então, qual é o caminho? O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, né? Então, falta no mundo educação, falta no mundo Jesus, nos lares, porque isso falta, gente, falta mesmo. Então, assim, a gente ficar passando a mão nos jovens hoje, tá deixando os jovens bem mimadinhos, questão de relacionamento bem complicada, e a questão religiosa, então, nem se fala. Tanto é que nós temos aqui os jovens na casa, minguados, né? A questão da mocidade tá bem assim, ó. Era ampla, nossa mocidade, né? Era uma coisa maravilhosa na casa. Os jovens faziam barulho. Imagina que de quarta-feira a gente estava aqui quieto, porque eles já vinham, iam pra creche, não sei o que, faziam um tumulto aqui. Gente, eu tô mentindo? Acabou, ó, silêncio total na casa. Porque é o seguinte, eu tenho religião, mas o meu filho vai escolher. Deixa escolher, né? Infelizmente, quando nós éramos crianças, tem coisa, gente, que a gente tem que falar que é verdade. A gente atrapalha mesmo. Né? Então, assim, quando a gente era criança, a gente tinha escolha das coisas. Ai, mas hoje, né, tem que ter, judiação, porque quer isso, quer aquilo. Né? A gente está criando o filho para ter as coisas, não para ser. Então a gente não esquece de levar Jesus para casa, a gente esquece de colocar o evangelho no lar, chamando os filhos. E isso é muito importante, gente, porque quem apresenta Jesus para os filhos? Somos nós. Se é bom para mim, se o centro é bom para mim, por que eu não levo meu filho? Ah, quando ele crescer, ele resolve. Não dá tempo, gente, porque cresce muito rápido. E o mundo está chamando para as coisas mundanas. E a gente esquece de apresentar.
Então não adianta a gente ficar contornando, porque é sim a responsabilidade dos pais. E está no livro dos Espíritos. Ai, porque veio com essa... Não, gente, nós viemos sim com a nossa missão a cumprir, nós viemos sim, mas se nós não tivermos um bom direcionamento, a gente distorce toda a vida que a gente planejou, ou não. Né? Então, a gente precisa pensar bem que essas aulas que o comandante propôs e que está lá no iniciação espírita, porque nós somos hoje espíritas, estamos fazendo uma iniciação para a perfeição, são aulas extremamente importantes, ainda hoje. Então a gente fica dando desculpa, de que é assim, por causa disso e aquilo, não está muito funcionando, porque a gente está digamos assim, a gente está isentando a responsabilidade de mostrar o caminho. Né? Quando você crescer, você resolve, mas enquanto você não puder resolver, você vai no que eu estou falando. Tá muito triste isso, gente, porque não é só dentro da nossa casa, mas dentro de religiões e a religião... mas hoje em dia a religião está dentro de cada um. Eu concordo sim. Mas se a gente não tiver um direcionamento para mostrar, ou colocar ali uma regrazinha, uma coisinha, é difícil do jovem sozinho ir, da criança sozinha ir. Não vai. Então, se a gente proporcionar a esse jovem, a essa criança, a presença de Jesus na vida dessas crianças, tudo vai ser facilitado. Tudo vai ser com mais amor. Tudo vai ser verdade. Tá faltando, gente, tá faltando. E no Pinga Fogo foi perguntado ao Chico, o que falta hoje na Terra? E ele falou religião. Ele não falou espiritismo, ele falou religião. Religião. Eu não sei se a Karina comentou, mas a Sarinha, a Clarinha, a filha dela mais velha, que vinha aqui desde quando nasceu no centro, resolveu seguir outro caminho. Ela falou? Tá vendo? Tá em outro caminho. Então, assim, é muito legal, mas ela, enquanto ela pôde, hoje a Clara tá com 18 anos. Então ela tem direito a escolher, ela tá indo e participa, gente. Ela me manda umas fotos, tia, onde eu tô? Eu falo, meu Deus. Então, assim, ela faz um grupo de jovens e tá forte o grupo de jovens na Igreja Católica, de onde ela frequenta, onde ela trabalha, a menina. Aumentou a quantidade de pessoas que iam trabalhar. Tá ótimo, que seja qual for. Diminuindo era mais forte. E hoje também é muito triste ver que nas religiões, as pessoas que mais frequentam, trabalham e escolheram as próprias religiões são as pessoas mais velhas. Tem poucos jovens, né? Quem faz o senhor que faz a feira lá na minha feira, né? O senhor vai lá na minha feira. Não sei se o senhor lembra, semana retrasada, se o senhor chegou a ver, que tinha uma equipe de evangélicos que fez uma cabaninha, como é que chama o negócio? Uma tenda. Só tinham jovens com... Você viu? Eu até chorei. Porque daí tinha um vizinho meu, falei, que palhaçada. Eu falei, não fala isso. Eu me emocionei de um jeito. Eles foram cantar jovens. E eu falei para eles, vocês estão de parabéns. Porque quando eu vejo um jovem religioso, é a coisa mais linda do mundo, gente. Minha filha faz. Que bom. Que bom. Quem disse conhece-te a ti mesmo? Vocês sabem? Sócrates, ele disse, mas essa frase não é dele, viu, gente? É antes dele. Não foi Cristo. Não, a gente não sabe quem foi. Na verdade, essa placa não foi Cristo. Essa placa, ela estava escrita num templo. E o Sócrates viu e ele começou a usar. Então é uma frase atribuída a Sócrates, mas não foi ele quem a inventou. Mas ele a propagou, ele a divulgou e ele a trouxe para nós. Que eu acho isso fantástico, que se eu não me conheço, não adianta eu tentar conhecer os outros, né? E a gente adora conhecer a vida dos outros. A gente adora, mas a gente é a nossa vida, né? A gente colocou isso aí porque a Escola de Aprendizes do Evangelho, quando reforça a questão da reforma íntima, ela está trazendo essa frase muito pertinho de nós. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer.
Aqui nós trouxemos do livro de André Luiz, no capítulo 3, do livro Mundo Maior, que o André Luiz, ele descreve a casa mental. E nós vamos ler, porque nós vamos falar depois, mas nós vamos ler, porque todo mundo fala assim para mim, eu não leio André Luiz, porque é muito difícil. Gente, eu ouço tanto isso, nas entrevistas então, pessoas voluntárias, trabalhadoras da casa que falam, eu nem leio André Luiz, é muito difícil de entender. Eu falo, gente, então é meio complicado. Eu falei, não, deixa eu ver se é difícil mesmo, se eu que sou mais, né? Olha lá, André Luiz fala, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros. Todo mundo entendeu o que ele está dizendo, né? Pois é. Simultaneamente, 3 cérebros, 1, 2, 3 cérebros. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. Vocês entenderam o que ele está querendo dizer? Então, a maioria fez assim que entendeu. Nós vamos falar. Porque as pessoas falam, não entendo. Nós vamos falar sobre isso. E ele fala que então, a nossa casa mental, o que é a casa mental? A mente. A mente nossa mente é dividida em 3 andares. E ele fala que no primeiro andar da residência, né, que ele coloca, são os nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Aí eu leio e falo, gente, não é difícil de entender. Você achou, Pedro? Você que acha que é o mais novo. Você também, né, Júnia? Como a geração está ficando burra, a geração anterior... agora você está concordando comigo, né? A geração anterior tem interpretação de texto. Lá, viu? Como agora ela concorda comigo? Concordei. Bonitinho. Realmente tem uma parte, mas agora... Vamos lá. Eu gosto disso. No primeiro andar... no segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Eu estou lendo rápido porque nós vamos falar, tá, gente, direitinho. Então, mas, gente, ele ensina, se a gente for ler, é que a gente está lendo rápido, não tá difícil de entender. É que o pessoal gosta da coisa mastigadinha, né? Tudo mastigado. Falei, não, então, num deles, num departamento da casa, num andar da casa, mora o hábito e o automatismo. O que ele quer dizer? A gente faz automaticamente. A gente cria hábito automático de fazer as coisas. Não, age por instinto. Então, acordar, tomar café. É automático, instintivamente. Pensa, já? Automaticamente, não pensa, não raciocina, a gente fica naquela mesmice, né? No outro residem o esforço e a vontade. A Karina falou dos 9 requisitos, né? A semana passada? Ou não? Não me olha com essa cara, não ouvi. 9? Não foram 9? Tinha vontade, coragem, amor, disciplina. Nossa, eu ia matar a cara dela agora. Socar a cara dela. Então, veja, um dos requisitos é a vontade. E eu digo a vocês que a vontade é o maior dos requisitos. Eu acho que é o amor, eu acho que é a disciplina. Vou dizer. Sem vontade eu não amo. Sem vontade eu não me organizo. Sem vontade eu nem levanto da cama. Eu preciso ter vontade. É a maior alavanca para nós ingressarmos aí na vida eterna. E no último mora o ideal, a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, quem quiser ler, é um capítulo grande, é um capítulo maravilhoso do livro No Mundo Maior. Então, vamos ver se aqui a gente, entendendo a casa mental, a gente vai colocar aqui uma comparação. Dá para ler, para ver mais ou menos o que é que vocês querem que apagam? Então, assim, gente, no lobo frontal aqui, na frente da nossa cabeça aqui, e tem o córtex, né, e o sistema nervoso aqui que a gente fala que é o cerebelo, né, que fala aqui. É isso? Eu não entendo muito de
de anatomia, de coisa assim. Então, o sótão, lá em cima da casa, ó a casa ali, ó, certo? O sótão, a área social e o porão. O sótão, ele está relacionado no lombo frontal. Vocês vão entender direitinho já já. A área social tá onde? No meio aqui, certo? E o porão tá aqui atrás no cerebelo, na nuca. Aí, Débora, não tô entendendo nada que você está falando, nem você, nem o André Luiz, não tô entendendo nada. Gente, é como se a nossa mente fosse, de fato, em camadas, em 3 camadas. Então, assim, aqui embaixo, na mente, fica tudo que é do passado. Sabe? Incluindo outras encarnações. Tudo que, às vezes, é mal resolvido. Tá lá no passado, tá no sótão. Eu preciso de chave para entrar. Eu preciso de ir com martelinho para quebrar algumas coisas que já enrijeceram, endureceram. Tá lá no sótão, tá lá. No sótão não, no porão, quer dizer, no porão. Na área social, onde todo mundo me vê, que é o presente, que é o consciente, é onde eu estou plena. Na vida agora, no presente. E no sótão, que é o último andar, é a questão do futuro. É a questão dos sonhos, das coisas que ainda não realizei, que eu pretendo até realizar. Dá mais ou menos para entender? Por isso que muitas vezes... Quem tem dor de cabeça aqui? Com constância. Onde dói sua cabeça? Aham. Quem mais tem dor de cabeça? Geralmente dói na nuca ou aqui. A gente nunca vê dor de cabeça aqui. Verdade. É verdade. Ai, que dor de cabeça. Nossa, tá doendo minha nuca. Ai, acho que eu vou ter um infarto, derrame, não sei o quê, pressão alta. Não é que a gente fica... Quem tem dor de cabeça sabe que aqui dói demais. Ou aqui. Ai, enxaqueca, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Você imagina por que você tem dor aqui? R$100 eu te explico. Vai, passa aí. Viu? Porque você tá preso lá no porão. Se você se autoavaliar, autoanalisar, autoconhecer, você vai perceber que a dor de cabeça que você tem é porque você está pensando lá no que já foi, sabe? Eu tive isso, eu tive aquilo, se eu fizesse isso, se eu tivesse casado, se eu tivesse comido, se eu tivesse feito, sabe aquela coisa? Então dói aqui. Você está com a mão porque está doendo? Dá R$100 que a titia passa a dor. Ou então aqui, aquela pessoa que está lá no futuro. Aquela pessoa que está ansiosamente pensando lá, e contas a pagar, e o que eu tenho que fazer, e não sei o quê. Então, geralmente, é esse tipo de coisa. Vocês conhecem o Dr. Rubens Cascapeira? Ele me pagou R$1.000 para falar o nome dele. Não, eu estou falando isso porque ele já veio aqui na casa fazer palestra, e ele fala muito sobre essa questão do nosso corpo, que o corpo fala, né? Orientalmente. E ele fala que o nosso corpo fala, expressa, mas a gente não escuta. Então, quando a gente começa a ler aulas, ler os livros de André Luiz, a gente faz uma comparação com o que esses médicos maravilhosos, né, que são médicos de gente, médicos que olham nos olhos, que conversam, estão tentando fazer. É exatamente isso, é fazer com que a gente cuide da gente, cure a gente, e não sinta mais nenhuma dor. A medicina chinesa diz que ele não pergunta assim aonde dói. O que você sentiu? O que você está sentindo? O que você fez? Quais são os seus sentimentos? E aí ele vai, dói isso, dói aquilo. Aí ele começa a associar a dor com parte do corpo. Então, aí depois... o corpo fala. O corpo fala, tá? Onde dói, se existe dor, é porque tem alguma coisa. Algum problema não resolvido. Então agora, quando vocês sentirem dor de cabeça, vocês vão lembrar de mim. Aí vocês me mandam uma mensagem, fazem um pix de R$100, eu tiro a dor de vocês. O pior, não. Pior nada, imagina. Não, gente, mas é sério. Então, assim, quando começar a dor de cabeça, pensa, por que tá doendo? Por que eu tô sentindo essa dor? O que eu tô pensando? Nesse caso, a gente esqueceu a medicina, né?
o paciente com enxaqueca, perseguição, a gente está indo um pouquinho para o lado espiritual. Sim, eu não estou nem pensando em médico convencional, porque o médico convencional visa isso aqui. Gente, eu estou falando sério. Médico convencional hoje em dia é muito complicado. Meu marido fez uma cirurgia aí faz 3 meses. A gente ficou internado 3 meses, eu e meu marido. 3 meses internado. E assim, olha, o que a gente brigou com o plano de saúde, o que a gente percebeu, a burocracia que é, a questão médica, que não tem assim um olhar humano, sabe? É o seguinte, ó, pagou, tá aqui, tá certo. Então, infelizmente é isso. Não tô falando da medicina convencional, mas eu tô falando da medicina que é, como que chama? Esqueci o nome. Nossa, me fugiu o nome. Integrativa. Medicina integrativa. A Ana Beatriz e uma psiquiatra de canalho por isso, a Andréia, não lembro não. Ela falou que a questão não é que nós temos mais graus de TDAH. Não, isso nem vamos entrar nesse assunto. Vamos voltar. É uma questão de farmácia. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive num mundo que está em transformação, está em mudança, e assim, a gente visa remédio. Você está com dor, toma remédio. Né? E o remédio não cura a causa. Vai curar a dor. Qual é o sintoma? É a dor. Você toma remédio, passa a dor, concorda? Tá, mas o sintoma que passou não vai curar a causa. Onde está a causa? Então é dentro de nós que nós temos que curar. Jesus disse, tua fé te curou. Agora, em qualquer médico que a gente vai, imediatamente eles não fazem exames. Eles te dão remédio. Na primeira consulta, eu não estou mentindo, é verdade? Vocês sabem, vocês vão em qualquer médico convencional. Vocês entram, vocês sentam, o que eles fazem? De onde dói? Eles não vão falar, vamos fazer um exame? De jeito nenhum, eles passam já receita. Receita, né? As mulheres que vão nas ginecologistas novas, elas examinam vocês? Não mais. Não tem mais exame de toque, não tem. A minha japonesinha, ela de 72 anos, ela examina. Mas as jovens, não. Por quê? Viu que tem coisas que se perdem? Então, assim, claro que tem enxaqueca. Por que está com enxaqueca? A enxaqueca é o sintoma. Aonde está a causa? Dor de estômago. Dói o estômago, por quê? O que eu não estou digerindo? Doce. O que eu não estou digerindo? Doce causa enxaqueca. A coluna tem problema com... Bom, tudo tem. Tem um livro aí que eu sempre indico, Você Pode Curar Sua Vida, de uma psicóloga americana chamada Louise Hay. Podem comprar na livraria se vocês quiserem. Lá ela fala todas as doenças, a causa, o sintoma e a cura. Eu me curo. Jesus não disse, vós sois deuses e podem fazer o que eu faço muito mais? Se eu acreditar, eu me curo. Eu só tinha que fazer cirurgia, gente, porque eu estava com um cisto enorme, que eu não estava mais andando. Então eu precisei fazer, porque senão, filha, eu não ia fazer cirurgia sozinha. Eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar. Porque a gente consegue. Se a gente está com dor e começa a acreditar que a gente vai conseguir melhorar, a gente vai melhorar. A gente não acredita. Né? Ele não falou, tua fé te curou? A gente não acredita. A pessoa não sabe que tem câncer, né? Antes ela descobrir, ela ia ver. Depois ela descobriu. Morre. O diagnóstico é o óbito. Morre. E o câncer tem cura, né? Só que a indústria não quer dizer. Bom, então a gente já falou, né, que o porão é onde a gente guarda lá os ressentimentos, tudo aquilo que não tá fazendo bem, é um depósito, a gente armazena lá as coisas no passado e a gente precisa resolver. A parte social da resiliência. Então, assim, a questão da consciência, do presente, é como eu estou. O que eu estou hoje, como eu estou hoje, tem muito a ver com o que eu passei e com o que eu vou passar. Quer saber do seu passado? Olha para o teu presente. Quer saber do seu futuro? Olha para o seu presente. Tá tudo certo. O que eu sou agora, eu estou trazendo do passado. Certo? A gente olha às vezes e fala, meu Deus, por que não deu certo? Olha a vida daquela pessoa, por que não deu certo? Mas olha para o passado dela. Sem julgar, observando. Né? Quer saber o que vai acontecer com a pessoa? Olha para o presente dela. Né?
Tem até, que tá na minha mão. Tem uma pesquisa, então aqui tá falando tudo aquilo que a gente já falou, né? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que revelou o seguinte, que 75% das pessoas, 75 é isso? 70, gente, é muita coisa. 75% das pessoas vivem no que é o passado. Ah, se eu tivesse casado com ele, hoje eu não estaria passando isso. Ai, se eu tivesse comprado aquela casa. Ai, se eu tivesse ficado naquele emprego. Ah, se eu tivesse estudado. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse feito aquilo outro. Tem gente que fica... Ai, quando eu casei, quando eu fiz, quando eu comprei, quando eu... Gente, e é verdade, a gente começa a analisar as pessoas à nossa volta, a gente percebe que muita gente só fica falando no passado. No que foi, no que fez, no que já, sabe, essas coisas. Então, assim, é muita gente, 75% das pessoas estão no passado. Quantos no futuro? 20%. 20%. Quando eu ganhar na loto, eu vou reformar essa casa. Quando eu fizer isso... É uma pesquisa que fizeram. Será? Pesquisa regional. Ah, mas eu não sei. Eu peguei isso aqui com a Luiz Rey mesmo. Não sei. Porque assim, à minha volta eu vejo muitas pessoas falando nas coisas que perdeu, que tinha. Será que sou só eu, gente, isso? Sabe, algumas pessoas que a gente conversa, que fica falando, tem bastante gente assim. E é onde está a depressão, gente. A depressão, o que é depressão? É viver no passado. Então eu acho que isso não é só nos Estados Unidos. É uma pesquisa que nós pegamos que veio dos Estados Unidos, mas, gente, hoje em dia, a doença, o que mais mata qual é? Primeiro, coração. Infarto. Segundo, câncer. E terceiro, depressão. Então a depressão está no ranking das doenças que mais matam. Muitas pessoas morrem de infarto por também ficarem ansiosas ou depressivas. Sim. Sim. Mas assim, a causa-morte vai lá, infarto. O motivo é infarto. Então, assim, a depressão é uma doença que está em terceiro no ranking no Brasil. Haja visto a gente conversar com os irmãos do CVV e ver quantos suicídios tem. Põe no Google aí quantos por minuto. A gente está falando aqui, quantas pessoas se mataram? Então não vale só para os Estados Unidos, gente. Foi feita uma pesquisa por tempo e o Brasil foi considerado o país mais feliz. Então imaginem. Com relação à oração, é o país que mais rora. Então. Mas eu pensava que era os pessoas da Índia, uhum. Mas não, foi o Brasil. Então, que bom aí, graças a Deus. E a própria espiritualidade diz, né? O Brasil está sendo crucificado por causa disso. Pois é, mas a gente pega aí, pesquisa e vê como que tá a depressão. E hoje em dia é remédio, né? O pessoal toma remédio adoidado. Vamos tomar remédio antidepressivo, é tudo anti, né? Antidepressivo, antibiótico. É aquilo, cura o sintoma, não cura a causa. E apenas 5% das pessoas vivem no presente, que somos nós aqui, os 5%. Nós, né? Nós estamos... 5% somos nós. Claro que somos. Claro que somos. Gente, eu peguei, eu não estou falando besteira. Uma palestra de Valdo, foi um médico de pacientes terminais, e ele falou dos 3 maiores desejos dos pacientes terminais. Estava relacionado ao passado. Se tivesse mais tempo. Então, ficar minha esposa, se morrer agora, ela vai ficar. E aí, né? O tempo que eu não tive com meus filhos. Está ligado realmente ao passado. Meu sogro mandou uma mensagem aqui no centro e ele escreveu o seguinte: que ele se arrepende de não ter sido um pai amoroso, de não ter feito, de ter conversado. Como que ele vai mandar mensagem, pelo amor de Deus? Vocês querem me deixar louca? Às vezes, não, peraí, o cara mora lá na Inglaterra. Não, aqui não sei, psicografia.
Então você fala, meu, aí você morre para você lembrar o tempo perdido. E o Chico, foi uma pergunta que fizeram para o Chico. Qual é a maior aflição do espírito quando desencarna? Então a gente pensa, a maior aflição é deixar os filhos, né, deixar a mulher, deixar o marido, deixar o carro, a prestação do carro para pagar, não ter deixado comidinha no freezer, né, congelado para os filhos. A gente pensa em tudo, mas não. A maior... Não, gente, mas eu falei, gente, olha a resposta que o Chico deu. A maior aflição do tempo perdido. Por isso que... É a consciência do tempo perdido. Por isso que os 10 que desencarnam, 8 fica por aqui. Então. Pois é, o encosto. Vira encosto, exatamente. Mas é isso, gente. Tá punk o negócio. Bom, aí é o seguinte, é o castelo ou a casa, né, dos 3 andares que nós já conversamos, que nós já falamos, que na verdade, quando a gente almeja mudar, melhorar, crescer, a gente está na consciência de que a gente quer fazer isso, que a gente está na escola já pensando nisso, né? Lá no futuro, pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E colocar até... a gente faz isso em caderneta, quando a gente coloca a proposta. O que é a proposta? A proposta é o futuro que eu quero fazer e que eu preciso fazer, né? Então eu desenvolvo isso no presente. Sim, sempre tem que ser o futuro próximo, porque o longe não chega, gente. A gente morre rapidinho. Eu estava pensando aqui, eu falei, gente, eu desmontei a árvore de Natal ontem. Hoje eu estou embrulhando ovo de Páscoa e daqui a pouco eu já estou pegando a roupinha da festa junina. É muito rápido. Está passando muito rápido. Então a gente não está tendo muito mais tempo. E isso também é estudo, que a rotação da Terra está mais rapidamente. Isso também é uma pesquisa, é um estudo. Né? A gente não fala nada aqui sem pesquisar, senão vocês começam... Hoje em dia não pode falar nada, né? Que todo mundo sabe tudo. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Nossa, vocês estão com uma cara... Para esse negócio do passado. Tá todo mundo com medo de psicografia. Gente, o passado, deixa o passado no passado, já passou. O passado serve, a gente brinca, né, que o passado é o retrovisor do carro. Né, o volante aqui, o banco, é o presente. O futuro eu tô indo, ó. Se eu tô bem aqui, segurando bem, dirigindo bem aqui, ó, o futuro vai ser brilhante. O que passou é muito bom, mas eu tenho que só olhar. Não ficar lá revisitando o passado. Porque dá rolo, né? Dá ruim. Às vezes a gente vai revisitar e fica. Mas isso não é para assustar, é para melhorar. Já ouviram falar nesse livro lindo, maravilhoso, né? Assim, a gente... Quando eu falo a gente, sou eu e meu mentor, né? Eu e meu mentor, eu e meu mentor. A gente tá assim, já há um tempo, estudando as aulas, as preleções, mas voltados para 3 autores, digamos assim. Jesus, Chico e Allan Kardec. Né? Então, na sequência, Jesus, Allan Kardec e Chico. Para não ter erro. Porque Haroldo Dutra, é tudo acréscimo. Né? Nem tudo é bom. Mas é importante a gente acrescentar. Mas para não errar, é Jesus, Kardec e o Chico. Então a gente costuma sempre falar muito para não... Gente, porque assim, o que o Chico falava é muito presente. Vocês lembram do filme? Quando o Chico... Ai, meu nariz tá coçando demais. Será que eu tenho mais coisa aqui ou não? Tenho. Quando o Chico, ele tava no avião, aquela cena do avião, que ele tava achando que ia morrer, todo mundo lembra, né? O que o Emmanuel falou para ele quando ele começou a gritar que nem um louco? Vocês lembram que o Emmanuel... Morra com dignidade, com educação. Com educação, ele falou. Por quê? Educação, ele não usou outra palavra. Né? Porque o Chico ficou dando show lá, gritando, eu vou morrer. Então morra com educação. Então, é a questão de nós entendermos mesmo que a educação é uma coisa muito importante na nossa vida. Muito importante. E às vezes a gente também... a questão de educação, a gente acha que o outro tem que ter com a gente a mesma educação que a gente tem. E aí a gente acaba se ferrando, né? Porque, por exemplo, eu dou um presente, a pessoa nem obrigada fala, nem agradece. Aí eu fico, então não dá mais. Aí não fica, né? O outro é o outro, você faça você a sua parte.
né? Faça você a sua parte. E tem uma outra historinha também do Chico, nós vamos falar um pouco dele. Eu tenho mais 5 minutos só, né? Então não vou falar historinha nenhuma, vou falar aqui. Senão eu começo a contar história e não paro mais. Por que a gente falou Momento Sinal Verde? Porque no Sinal Verde, esse livro que o Rubens usa para o Evangelho no Lar, que eu uso na minha cabeceira também, é um livro muito, muito bom, que o Chico traz as mensagens que fala muito sobre a questão de hábitos infelizes, sabe, da nossa falta de educação. E ele traz os exemplos aqui que eu falo, gente, como é que pode, né, ainda assim a gente continuar fazendo? Ele fala assim, olha, é falta de educação, arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Quem mora em apartamento aqui deve ficar xingando o vizinho, porque fica, né? Não tem educação? É falta de educação. Censurar os pratos servidos à mesa. Nossa, essa comida? Ai, hoje tem isso? Não sei o quê. De novo é fogo, né? De novo, né? É fogo. Sentar-se desgovernadamente. Eu sentei aqui desgovernadamente. Caramba, né? Olha só. Assoar-se, olha, meu Deus, e examinar. Olha o que o Chico fala, gente. É Emmanuel, né, aqui, né? Não, é o André Luiz. É o André Luiz, através do Chico. Eu tô achando que é Emmanuel. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço. Gente, tá escrito, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro, mais próximo, ou seja, e olhar é falta de educação. Cobrador de ônibus. Aqui fala, bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Isso é feio, é falta de educação. Porque estava fazendo falta de educação. Eu estou falando, vocês estão conversando. Isso é falta de educação. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. É falta de educação. Falar como quem agride é falta de educação. O sincericídio, né, em alta aí. Que mais? Efusões afetivas exageradas em público. Ai, linda, maravilhosa. Você quer? É falta de educação. E hoje em dia a gente vê o pessoal no celular falando, né? Pô, você tá dentro do metrô, o pessoal fala, nossa, gente, é falta de educação. É falta de educação. Agora é normal, né? Interromper a conversação alheia é falta de educação. Tenho mais nada, né? 2 minutos? Cadê as outras aqui? Até fechei aqui, peraí. Página 77. O quê? Dar um acréscimo na aula? Não! Dar acréscimo é uma caridade. É educação para com o expositor que preparou a aula junto com o mentor. Não. Falar aos gritos é falta de educação. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Ou seja, fazer comentário da vida alheia é falta de educação. Gente, assim, tem muitas coisas. Leiam. Tá escrito hábitos infelizes, o outro é temas não, como que é o outro? Já nem lembro mais. Modos desagradáveis, tudo tem a ver com a educação. Deveria ser quando a criança entrar na escola, mandar um livro. Então, mas isso é responsabilidade do pai e da mãe. Tem um livro do Chico que chama Pai Nosso para criança. Eu duvido que alguém aqui conheça e tenha para o seu filho. Eu ganhei esse livro com 7 anos de idade. Então, assim, é um livro educativo para criança. E isso é responsabilidade do pai e da mãe. Porque, às vezes, gente, a educação também é muito aparente. Interiormente, a pessoa não é essa educação que ela está colocando. E isso está valendo também. Porque o pai e a mãe dá essa educação. Olha, você diz obrigada, você levanta para um idoso sentar, você, né, na minha geração, quando a gente estava com o namoradinho não deixava a gente andar do lado de lá da calçada, da rua. Tinha que ser pro lado de dentro. Você sabia dessa?
Não, mas o Pedro, nós sabemos, o Pedro não. Tá vendo? Por quê? Porque o pai dele não explicou pra ele. Você sabia disso? Ó, se você tiver um namoradinho que te puser pro lado de lá da rua, tá vendendo a mulher. Então você passa. A gente aprendeu isso. Vocês viram como isso é pouca coisa, mas a gente aprendeu? Boné. Tudo isso a gente foi informado quando era criança. Regras de etiqueta, a gente foi informado. Mas a gente não informa para os filhos. Eu acho que é o seguinte, dentro de todas essas regras, de tudo que foi dito, a gente tem que dar valor ao que vai nos melhorar intimamente, da nossa forma íntima. Tem muita coisa externa, regras externas que não vão mudar em nada. Eu posso agir da forma que a sociedade me pede, mas isso não vai fazer eu evoluir ou melhorar. Então, acho que tem que ter um pouco de discernimento de algumas dessas regras aí. Isso quem vai discernir é você. Sim. Né? É você que vai discernir. Porque aqui a gente está passando a aula conforme a gente está, conforme está lá na iniciação. Até convido vocês a lerem. Inclusive, essa última aula é a aula que ele faz uma introspecção e ele coloca... Cadê o negócio? Eu pus lá, né? Ele coloca para a gente fazer o exercício de autoanálise que está na apostila. Que aí é isso que a gente não vai fazer, porque é muito tempo, tem que apagar a luz, entrar cada um para si, se interiorizar, conversar consigo mesmo, ver as propostas que se tem, como vai fazer uma autoanálise mesmo. Aí a gente colocou boa reforma íntima, boa vida, boa encarnação para você, porque na verdade é o que eu estou falando. Às vezes a aparência da pessoa, a pessoa é extremamente educada, mas por dentro, moralmente, ela não é aquilo tudo. Né? O que a gente estava falando, exatamente isso. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa não tem educação nenhuma, parece um ogro, né? Come de boca aberta. Essas coisas, gente, isso é uma regra que é imposta pra gente e que eu acho que sim, vale. A gente tem que ter. A gente vai comer na casa dos outros e, né, não pede licença. Gente, isso aí é uma coisa básica, né? Então, se a gente não sabe a básica da educação, é complicado. Mas, às vezes, a pessoa é bem ogra, não teve isso. Mas ela tem uma moral tão melhor do que a nossa, que isso cobre tudo. Isso cobre tudo. É como o cara que vai todo dia na igreja e não faz muito nada. O cara que vai ateu é muito mais... Sim. Vai compartilhar com o próximo. Com certeza. Com certeza. A gente vai muito além do que a gente aprende. Porque, voltando ao início, a gente aprendeu tudo isso em várias vidas que a gente teve. E lá dentro de nós, a gente sabe direitinho quais são as leis que a gente tem que praticar. A gente sabe tudo que a gente tem que fazer. Então, para finalizar, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Não, né? Muito bem. Como eu falei, a gente gosta muito de colocar o Chico, né? De expor as histórias dele. E o Chico teve uma vez que ele estava em Pedro Leopoldo ainda, não, em Uberaba já. E ele estava fazendo aquele trabalho do pão do Chico, né? De distribuir o alimento, a cesta básica. Então, gente, a fila era quilométrica. Porque as pessoas, além de receberem a cesta, queriam uma palavra do Chico. Queriam conversar com o Chico, queriam beijar a mão do Chico. Então era uma fila quilométrica, passava o dia inteiro o Chico distribuindo lá, junto com a equipe dele. Tinha uma equipe. E tinha uma senhora do lado dele, que ajudava sempre, era de domingo, todo domingo ela estava lá ajudando, e aí ela avistou na fila lá, número 325, uma mulher, e ela veio pro Chico rapidinho, o Chico lá distribuindo. Chico, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mulher, tá vendo aquela mulher lá? O Chico nem estava vendo, né? Porque o Chico nem enxergava direito. Aquela mulher, ela não precisa estar aqui. Ela tem 2 casas alugadas. Ela não precisa dessa cesta. Aí o Chico, tá bom, irmã, né? Chico, aquele jeitinho. E foi vindo, as pessoas vindo. A mulher foi se aproximando, aí vem a voluntária de novo. Chico, aquela mulher de camiseta pink, tá vendo aquela mulher? Aquela mulher. Não dá pra ela vai tirar a vez de outro. Ela tem 2 casas de aluguel, Chico.
Aí o Chico, tá bom, companheira, tá bom, irmã, né? Tá bom, né? Tá. E foi, a mulher se aproximando e vinha ela de novo na orelha do Chico, ela veio várias vezes, lembra? Chico, ela, a próxima. Nem, vou segurar aqui. Aí o Chico virou pra ela, era a próxima da fila, o Chico virou pra ela e falou assim, deixa a cesta aqui, eu vou entregar. Chico, ela não precisa. Você entendeu que ela tem 2 casas alugadas? Ela não precisa. Ela tá tirando a vez de outro. Deixa minha irmã, porque ela está treinando para a próxima encarnação. Então é isso. Quem não fizer agora, Jesus possa nos envolver, muita luz, muita paz para todo mundo, tá bom?